Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Introdução aos Sacramentos, Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã. Nessa primeira aula, nós observaremos qual é o ideal da vida cristã, também daremos uma olhada na definição de sacramento, bem como, de forma detalhada, perceberemos os elementos dessa definição e, por fim, à luz do Concílio de Trento, observaremos o número e quais são os sacramentos da Igreja e quais são as graças que eles conferem, o defeito que eles combatem e as virtudes que são correspondentes. Eu vou projetar a tela. Se você puder, pegue um lápis, uma caneta ou um bloco de anotações para fazer as anotações mais adequadas, tá bom? Vamos lá. Muito bem. A espiritualidade dos leigos, a vida sacramental. Primeira coisa que nós devemos identificar é que o ideal da vida cristã consiste essencialmente na nossa plena configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. E essa plena configuração a nosso Senhor Jesus Cristo acontece de forma normal e fundamental por meio dos sacramentos. Porque os sacramentos são meios que Cristo deixou no mundo para nos unirmos e nos configurarmos a eles, né? Por isso, quando nós falamos de sacramentos, nós estamos falando de meios fundamentais e necessários para a nossa configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isso, vamos dar uma observada num conceito amplo de sacramento. O que é um sacramento? Sacramentos são sinais sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para significar, produzir, aumentar e restituir a graça santificante em nossas almas. É preciso olhar essa definição de uma forma mais detalhada. Bom, sacramentos são sinais, ou seja, sinal é algo que envolve um significado para representar outra coisa. Por exemplo, a bandeira nacional brasileira não representa somente um pedaço de pano, mas está ali representando a própria pátria, o Brasil. Os sacramentos são sinais. São sinais sensíveis, porque eles podem ser percebidos pelos sentidos corporais, os nossos sentidos externos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Esse sinal sensível, que é um sacramento, ele deve sempre constar de matéria, isto é, a matéria empregada no uso do sacramento, e da forma, que são as palavras. São sinais sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental. Por quê? Somente Cristo pode unir a um sinal sensível a capacidade de produzir a graça, porque ele é Deus. Homem nenhum tem a capacidade de unir a um sinal sensível a capacidade de produzir, aumentar ou restituir a graça. Somente Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que instituiu os sacramentos, né? É um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para significar a graça que produzem. Isto é, vejamos, por exemplo, a questão do batismo. A água do batismo, ela lava o corpo do batizado para significar o banho que sua alma toma e se torna limpa do pecado. Então, ela significa, mas não pode apenas significar. Ela deve, de fato, produzir, aumentar e restituir a graça santificante. É de fé católica que os sacramentos, eles produzem e restituem a graça santificante. A essa produção e restituição, nós chamamos de primeira infusão. Bem como os sacramentos aumentam a graça santificante. A esse aumento, nós chamamos de segunda infusão. Nós veremos mais adiante, falando dos sacramentos do batismo, confirmação e eucaristia, esse detalhe. Bom, aqui é preciso a gente fazer uma observação. Os sacramentos, eles comunicam esta graça santificante por virtude própria, independentemente da disposição daquele que os administra. Essa qualidade nós chamamos em teologia por ex opere operato.
Isso distingue os sacramentos da oração, das boas obras e dos sacramentais, que tiram a sua eficácia de uma ação ex opere operantis, isto é, das disposições do sujeito que realiza e daquele que recebe, certo? Aqui é importante a gente recordar o seguinte: por que que nosso Senhor Jesus Cristo quis que os sacramentos, esses meios para nos unirmos a Ele e nos configurarmos plenamente, hajam por virtude própria, ex opere operato? Porque imagine só, imagine você católico que vai buscar o sacramento da confissão. Você não tem certeza se o ministro ordenado ali está em estado de graça ou não. Desse modo, como você teria a certeza que foi realmente absolvido dos seus pecados? Perceba que essa ação por virtude própria é algo necessário e nos garante a segurança da eficácia sacramental, da aplicação dos efeitos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, para nos salvar. Observado esse detalhamento da definição, vamos recordar quais são os números dos sacramentos? O Concílio de Trento, ele foi um concílio de reafirmação. A verdade da fé católica estava sendo contestada por diversas situações, inclusive por um herege chamado Martinho Lutero, o pai da revolta protestante, o mais conhecido. E aí o Concílio de Trento reafirma o número dos sacramentos com as seguintes palavras: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, ou que são mais ou menos do que 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência ou confissão, extrema-unção ou unção dos enfermos, ordem e matrimônio, ou também que algum destes sacramentos, desses 7, não é sacramentos no sentido verdadeiro e próprio, seja anátema. Além disso, cada sacramento confere uma nuance própria e característica da graça de Cristo. Bom, uma definição simples de sacramento seria: são canais visíveis da graça invisível de Deus. E quando essa graça invisível de Deus passa por cada um desses canais, o canal do sacramento do batismo, o canal da confirmação, o canal da Eucaristia, o canal da penitência, o canal da unção dos enfermos, o canal da ordem, o canal do matrimônio, ela adquire uma nuance própria, uma característica da graça de Cristo. Então, perceba, o sacramento do batismo, ele confere a graça com uma nuance regenerativa. Ele combate nos bebês o pecado original. Se é no adulto, o pecado atual também. E a virtude correspondente ao sacramento do batismo é a virtude da fé. O sacramento da confirmação, ela confere a graça de Cristo com a nuance fortalecedora, combate a debilidade espiritual e corresponde à virtude da fortaleza. O sacramento da Eucaristia confere a graça de Cristo com a nuance nutritiva, de nutrir, combate o defeito da inclinação do pecado e corresponde à virtude da caridade, porque é a mais excelente das virtudes, e este é o mais excelente sacramento. O sacramento da penitência confere a graça de Cristo com a nuance reparadora, combate o pecado atual, e a virtude correspondente é a virtude da justiça. O sacramento da unção dos enfermos confere a graça de Cristo com a nuance de plenamente sanativa, isto é, de trazer a saúde, combate o pecado venial e seus vestígios, e a virtude correspondente é a virtude da esperança. O sacramento da ordem confere a graça de Cristo com a nuance consagrante. O defeito que combate é a ignorância do entendimento e a dissolução do corpo místico de Cristo. E a virtude correspondente é a virtude da prudência. O sacramento do matrimônio confere a graça de Cristo com a nuance conjugal, unitiva. E o defeito que combate é a concupiscência pessoal e o desaparecimento da comunidade. A virtude correspondente a esse sacramento é a virtude da temperança. Esses são os 7 sacramentos, as graças, a nuance própria que confere a graça de Cristo, o defeito que combate e as virtudes correspondentes. Portanto, caros cursistas, nós podemos observar aqui, então,
O nosso ideal da vida cristã é a plena configuração a nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos sacramentos. Esses sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e confere a sua graça com uma nuance própria. Bom, essa foi a nossa aula introdutória. Teremos mais 3 aulas, uma sobre o batismo, uma sobre a confirmação e outra sobre a Eucaristia. Eu espero que esse nosso curso sirva para aumentar a glória externa de Deus, aquela que é conhecida através das boas obras dos homens e que possa motivá-lo a intensificar a sua vida sacramental. Deus te abençoe.